Olha, eu queria trazer nesse bloco um caso que eu acabei indo apurar mais a fundo depois que surgiu aqui no nosso programa local, o Jornal Band News Rio, primeira edição, que eu faço segunda a sexta das 11 ao meio-dia para o Rio de Janeiro, em 90.3 FM. Tem outros dials aí, como a gente chama, da Band News FM nas demais capitais pelos quais vocês acompanham esse programa em rede nacional. Mas a gente falou aqui de duas pessoas que foram baleadas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um morador e um policial militar durante uma operação que reunia ali vários batalhões da Polícia Militar. Uma operação ampla, supostamente para encontrar traficante, fazer apreensão de arma, etc. E aí quem manda no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, prestem atenção porque isso é de interesse nacional, é um traficante chamado Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó. Ele já é há muitos anos chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele foi condenado a um total de 27 anos e 3 meses de prisão. E ele estava preso. Ele estava na cadeia. Ele passou 11 anos na cadeia. Ele cumpria a pena em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, numa unidade prisional de segurança máxima. Ele havia sido preso em 2008, tá? Eu vou falar sobre o momento em que ele foi solto, mas ele havia sido preso em 2008, quando estava foragido lá numa cidade de Pernambuco, onde estava morando com a família, comprou casa, estava morando com a família, disfarçado de empresário do setor de reciclagem. Mas o que aconteceu em 2019? Em 2019, eu apontei, escrevi um artigo na ocasião, por isso que trouxe também de volta esse assunto. O Marco Aurélio Mello, então ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, tomou, em 30 de outubro de 2019, a decisão de soltar o Rabicó, defendendo a liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório e alegando que havia grande possibilidade de alteração da jurisprudência do Supremo nesse sentido. Ou seja, Marco Aurélio se posicionava contra a prisão após condenação em segunda instância, mesmo quando a prisão em segunda instância estava valendo. Mas ele disse, não, eu sou contra, isso vai contra a Constituição, não sei o quê. E, aliás, tem uma grande possibilidade do Supremo mudar isso aí nas próximas semanas. E o Supremo mudou. A mudança ocorreu logo depois, em 7 de novembro. Então, 30 de outubro, a decisão de soltar o Rabicó. 7 de novembro, estamos em 2019. Você tem o STF agindo para soltar o Lula, essa que é a verdade. Eu fiz análises detalhadas a respeito desse caso, estava falando grande no sentido de ampla, e aí tem o link, inclusive, no artigo meu, para pegarem isso, porque não dá para tratar de todos os assuntos hoje. O STF derrubou a prisão após condenação em segunda instância, uma semana depois do Marco Aurélio liberar o Rabicó. Sem trocadilho. E o Toffoli e o Gilmar, antigamente, eram a favor da prisão após condenação em segunda instância. Bastou ali as operações chegarem nos padrinhos e aliados e amigos deles, que eles mudaram o voto e acabaram revertendo a jurisprudência da Corte. Muito bem, 14 de novembro, uma semana depois da derrubada da prisão em segunda instância, 2 depois do Marco Aurélio decidir pela soltura, o Rabicó foi solto. 14 de novembro de 2019. E aí, um mês depois, 17 de dezembro, a primeira turma do STF, sabe o que ela fez? Ela determinou a volta do Rabicó à prisão. Por 4 votos a 1, derrubou a liminar do Marco Aurélio. Fizeram certo. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. E por quê? Não foi por causa da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância estava sendo alvo ali do Marco Aurélio e de outros ministros que estavam fazendo pressão para que o presidente da Corte pautasse essa questão no plenário e soltando outras pessoas, como já tinham feito com José Dirceu, por exemplo, que foi solto, mesmo condenado em segunda instância, quando a prisão em segunda instância estava valendo, antes de o plenário derrubar isso. Então eles estavam fazendo pressão para que houvesse a derrubada, nisso foram soltando alguns, José Dirceu, Rabicó. E aí, repito, a primeira turma, um mês depois, acabou derrubando a liminar do Marco Aurélio e mandando o Rabicó de volta para a cadeia. Porque havia, olha só como é a justiça brasileira, senhoras e senhores, havia um mandado de prisão preventiva que ainda estava valendo e que havia sido emitido no juízo de primeira instância. E o Marco Aurélio
simplesmente ignorou esse mandado de prisão preventiva. Aí o Alexandre de Moraes foi lá fazer o voto divergente e falou assim, olha, não é nem pela questão de que ele estava condenado em segunda instância e tal, é porque tem aqui uma prisão preventiva decretada contra ele, que inclusive foi mantida numa decisão anterior dessa própria primeira turma. E não dá para a gente ignorar, porque teve tribunal de segunda instância ali apontando que deveria ser executada a pena e tal, mas não se manifestando sobre a prisão preventiva, que havia sido decretada, repito, na primeira instância. Aí o Marco Aurélio pegou aquele processo todo, falou, não, só tem aqui a prisão em segunda instância, eu sou contra isso, vou derrubar. Estava na hora de teimar, fazendo pressão para que houvesse a derrubada, para ter o libera geral dos velhos políticos. E aí, o que aconteceu? O Rabicó voltou para a cadeia? Não. A primeira turma mandou ele voltar, só que ele não foi pego. Ele permaneceu foragido. A barbeiragem do Marco Aurélio fez com que esse traficante altamente perigoso, e aí o próprio Alexandre de Moraes falou que além da pena de 10 anos, que era a do processo em análise, tinha um total de 27 anos de condenação. Mas você tinha ali aquele processo que tinha resultado na condenação em segunda instância, que estava sob análise, era de 10 anos. Além disso, ele tinha 3 condenações anteriores transitadas em julgado, 2 outros processos por ser integrante da cúpula do Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro. Por isso, para garantia da ordem pública, ele estava sob um mandado de prisão preventiva. E a Procuradoria-Geral da República defendeu que era aquilo que estava valendo, por isso ele devia ser preso. Mas, repito, o Marco Aurélio liberou a soltura dele. Quando a primeira turma decidiu que ele voltasse, ele não foi pego mais, ficou foragido, como está até hoje, barbarizando e aterrorizando São Gonçalo. E aí você tem as informações, aqui da imprensa do Rio de Janeiro, do Jornal O Dia, do portal São Gonçalo, mostrando que, de acordo com a polícia, teve uma série de medidas desse traficante depois da soltura que já vinham até desagradando os seus pares. Olha só como ele é perigoso. Porque ele, por exemplo, defende a cobrança, né, e exerce esse poder de cobrar a taxa dos comerciantes do conjunto de favela, o que é reprimido pelo Marcinho VP e companhia, que são outros líderes da mesma facção. Olha só, ele é a favor daquela extorsão que é feita com comerciante. O sujeito trabalhador abre uma lojinha e ele tem que pagar a taxa para o bandido que tem o controle territorial daquela área e que está foragido por uma barbeiragem lá da mais alta corte do país, senhoras e senhores. E aí você tem uma série de informações, das quais a gente trata todos os dias aqui no Jornal Local, de que o tráfico vem lucrando com a exploração de serviços TV a cabo, internet clandestina, venda de gás, roubo de carga. Tudo isso, além do refúgio que é o Complexo Salgueiro em São Gonçalo, para os próprios membros da facção criminosa. Estão sempre lá, escondidos lá e tal, e até por isso tem operação para tentar alvejá-los. Aí você tem uma série de tiroteios, quase que uma vez por semana, são 42 entre janeiro e setembro de 2021, um a cada 6 dias. Você teve 28 ações da Polícia Militar, 29 mortos, 20 feridos, entre eles um policial militar. Tem todos os dados aqui, eu coloquei tudo no meu texto e estou resumindo para vocês. Tudo isso, para depois eu até sugerir, né? O Marco Aurélio Melo vai lá, vai deixar suas mordomias de lado, passar uma temporada em São Gonçalo, disfarçado de cidadão comum, abrir uma lojinha no Complexo Salgueiro, usar os serviços locais de TV a cabo, internet, gás? Será que as autoridades não precisariam começar a se expor aos efeitos das suas ações e omissões ou barbeiragens, como faz diariamente o povo roubado, extorquido, enlutado? Então, é muito grave que criminosos de alta periculosidade estejam sendo soltos. E olha, se não tiver uma medida de prisão preventiva contra ele, ele fica solto, mesmo condenado em segunda instância. E se um ministro do Supremo não se dá conta ou não quiser ver que tem uma medida de prisão preventiva, eles ficam soltos. E outra coisa, prisão preventiva longa só é criticada pelos ministros do Supremo quando se trata dos políticos, dos seus padrinhos, dos seus amigos. Aí não pode. Isso é um absurdo, a prisão preventiva longa. Agora, é um traficante e tal, não sei o quê. Alguns vão lá e falam, não, isso aqui estava valendo e tal. Aí tudo bem. Como se bandido político não pudesse coagir testemunha, não pudesse destruir prova em sistemas de corrupção complexos, às vezes que envolve lavagem de dinheiro internacional. Então vocês vejam
quanta hipocrisia que aparece. Aí, desculpa a extensão, mas eu escrevo ali a respeito sobre todos dos desdobramentos, mostrando que naquela ocasião em que eu citei esse caso, em 2019, tinha sido aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados a PEC da prisão em segunda instância, que buscava restabelecer essa medida derrubada no Supremo. Naquela época, o único integrante do governo Bolsonaro que defendia a aprovação era o Sérgio Moro, porque a família Bolsonaro já estava morrendo de medo de ser presa por causa das investigações de peculato em gabinete e já tinha se afastado dessa pauta anticorrupção. E eu defendia que a pressão popular precisava ser alta para ser restabelecida no Congresso e já mostrava as iniciativas para arrefecer essa PEC e toda a mobilização em torno. E claro que lulistas, bolsonaristas, velhos tucanos e centrão conseguiram arrefecer essa iniciativa e ainda avançaram na frente ampla pela impunidade, desfigurando o pacote anticrime do Moro, fragilizando a fiscalização das contas dos partidos, alterando agora, como eu estava falando, a lei de improbidade para evitar a punição de político e tentando destruir a independência do Ministério Público. Isso enquanto turbinam fundos, emendas e privilégios políticos. Aí até saiu no Estadão outro dia a matéria: interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. Exatamente aquilo que eu aponto há 2 anos, está sendo notícia agora. Então, isso aí é assunto para disputa eleitoral. E a entrada do Sérgio Moro desagrada muito Lula e Bolsonaro, porque ele pode tocar nessa ferida. Obviamente vai precisar ter muita habilidade, muito traquejo, um traquejo que não demonstrou até agora, para se defender e para ser incisivo contra os adversários. Mas vamos ver se vai conseguir e quem mais vai apontar a sabotagem do combate à corrupção que une petistas e bolsonaristas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal precisa ser mais responsável, porque é a população aqui do Rio de Janeiro também, entre outras do Brasil, que sofre com a libertação escandalosa de um bandido de alta periculosidade.